Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e no vídeo especial de hoje vamos mostrar para vocês um top 12 feitos por mim e por Luiz Cláudio, meu parceiro aqui de canal, profundo conhecedor da base tricolor, sobre, como já falei, um top 12 jogadores que podem vir a assumir posições no Fluminense no ano de 2023. Deixando claro que não é nada sobre o que o Fluminense planeja, mas sim o que a gente enxerga sobre os garotos da nossa base. Então, vamos deixar aí a lista para vocês. No final do vídeo, quero saber se vocês concordam ou não, que deixe a lista de vocês também e assista até o final. Valeu? Antes de começar o vídeo, deixar aqui que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, patrocinadora oficial do Pitaco Tricolor. O link vai estar na descrição. Use o código PITACOFLU, ganhe seu bônus de 100% para arrecadar aquele dinheiro, fazer aquela graninha extra, que é sempre muito importante. E, por fim, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. E clube de membros ativado. Se você quiser dar aquela moral para o Pitaco Tricolor, ative lá o Seja Membro e você vai estar dando um grande passo para a continuidade do nosso trabalho aqui. Valeu? Então vamos lá, vamos começar com esse top 12 prometido lá no início. Vou descrever os jogadores, falar um breve resumo sobre eles e, como eu já falei também no início, quero que vocês assistam até o final e deixem o ranking de vocês, se vocês concordam ou não, qual dos dois rankings ficou mais maneiro na opinião de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar. 12ª posição, temos aí Pedro Rangel. Lembrando que do lado esquerdo, as opções de Luiz Cláudio, do lado direito, as minhas opções. Como eu falei, vou dar um breve resumo aqui. Pedro Rangel, 12ª colocação, goleiro. É um jogador que, inclusive, eu até acho que seja talvez a melhor opção hoje de Xerém. Só que eu não citei porque já faz parte, ele já vem fazendo parte há algum tempo do nosso elenco profissional, por isso não foi citado por mim. Mas o Luizinho trouxe aí, Pedro Rangel, 12ª colocação, 22 anos, goleiro. Eu também trouxe um goleiro para a 12ª posição, Thiago, 21 anos. Por que eu trouxe o Thiago? O Thiago ele tem uma característica muito boa de saber jogar com os pés. E pensando no que imagina Fernando Diniz para seus jogadores, principalmente para seus goleiros, eu acho que o Thiago ele tem a melhor característica que mais se encaixa com o jogo de Fernando Diniz. Lembrando que a gente tem muitos ótimos goleiros aí na nossa base. A gente tem o Gustavo Ramalho, que é um gigante. A gente tem o Caio Felipe, que é da geração dos sonhos, muito bom também. Temos o Álvaro. Então, a gente está muito bem servido nessa parte, tá? Vamos agora para a 11ª colocação. João Neto, 19 anos, centroavante, mas também sabe jogar do lado de campo. Mais um aí da geração dos sonhos, aquele time que encantou o Tricolor em 2020, que foi campeão brasileiro lá da categoria. Na visão de Luizinho, 11º lugar, João Neto. E eu coloquei aqui Natan, 20 anos, conhecido lá como Sheik, segundo volante. Por que eu trouxe o Natan? Explico. A posição de segundo volante, depois que Nonato deixou o Fluminense, foi uma posição que a gente se viu um pouco carente. A gente tem aí Iago Felipe e Martinelli apenas para essa posição. Então, eu acho que o Natan é um jogador muito aguerrido, é um jogador guerreiro que tem um poder de recuperação, um retorno de bola muito bom e também tem um ótimo passe. Então, por isso que eu trouxe o Natan aqui na 11ª colocação. E João Neto, escrevendo um pouco das características dele, um jogador que começou jogando não como centroavante, Então, ele tem muita habilidade, tem muito poder de finalização. Para mim, também é um dos melhores centroavantes que o Fluminense tem hoje. É um jogador que não é aquele jogador que vai jogar só lá dentro da área. Ele sabe sair, sabe receber. É um jogador praticamente perfeito. Vem de lesão, então isso também prejudicou um pouco a carreira dele nesse ano de 2022, mas tem tudo para dar a volta por cima em 2023. Passando para o 10º lugar, Miguel Vinícius, 20 anos, atacante de lado de campo.
escolha do Luizinho. É um jogador muito rápido, que também tem um bom poder de finalização. É um jogador, um dos mais maduros da sua categoria. Então, eu acho que foi uma ótima pedida aí do Luizinho. Miguel Vinícius na 10ª colocação. E a minha escolha, Felipe, mais um zagueiro. Isso eu estou considerando também que o Nino, de repente, sai. Então, a gente vai ter essa carência de zagueiro como a gente tem hoje. Felipe, 20 anos, capitão aí jogou o Sub-23 desse ano, no qual a gente foi eliminado pelo Cuiabá. Capitão do time, vem numa sequência de muitos gols, se eu não me engano foram 5 gols feitos pelo Felipe aí nos últimos jogos. Então, para mim, é um dos melhores zagueiros da base, assim como o outro que vai ser citado aqui mais para frente. Então, fiquem de olho aí no Felipe, beleza? 9ª colocação, aqui uma unanimidade, Davi Alves, 20 anos. Esse daí é um zagueiraço, integrante da geração de ouro, aquela geração que contou com João Pedro, Marcos Paulo, Luiz Henrique, Martinelli, André, aquele timaço. O Davi ele fazia dupla de zaga com o Luan Freitas. Então, é outro zagueiraço também, que tem tudo para chegar e assumir a posição dele, talvez no início de titular, não, mas para ir galgando o seu espaço, né, ao longo do tempo. Eu acho que é um ótimo nome que o Fluminense tem aí para o futuro. Então, Davi Alves, fiquem de olho aí também no Davi. 8ª colocação, Marcos Pedro, 20 anos, lateral esquerdo. Marcos Pedro talvez um dos jogadores mais pedidos pela torcida tricolor. Talvez também muito mais pela deficiência que a gente tem nessa posição. Então, a torcida, assim como ela já implorou por Jeff Té lá atrás, o Jeff Té, que inclusive não vai ser citado nesse vídeo, porque ele hoje é reserva, tem um tempo que ele não joga. Então, Marcos Pedro está aí na 8ª colocação, de acordo com o Luizinho. Um jogador muito bom na frente, deu muitas assistências nesse último campeonato de aspirantes. Tem dificuldades quando pega um time muito forte pelo lado dele, porque é um jogador fraco fisicamente. Então, ele já passou alguns apertos quando ele foi muito pressionado. Mas é um jogador que tem tudo para crescer. Inclusive, foi um dos 3 selecionados da base para fazer parte do elenco profissional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, Marcos Pedro, ótimo lateral esquerdo, talvez o melhor que a gente tem aí na nossa base. E a minha opção, Abner, como 8º lugar, Abner Vinícius, 19 anos, atacante de lado de campo. Para mim, foi uma escolha baseada na carência que a gente tem nessa posição. O Fluminense hoje não tem em seu elenco profissional nenhum jogador que seja um jogador veloz, aquele jogador que parte para cima, que vai chegar no fundo da assistência, e o Abner ele tem essas características. É um jogador que ele tem se destacado nessa parte de assistência, sempre deixando seus companheiros na cara de gol, principalmente com essa chegada na linha de fundo. É um jogador que joga aberto pela direita, vai para cima mesmo, sem medo. É um jogador de muita personalidade e, além de tudo, batedor de falta, um bom batedor de falta também. Então, Abner Vinícius aí na 8ª colocação. 7ª colocação, essa aqui é a polêmica do vídeo. Alexandre Jesus, quem conhece o senhor Luiz Cláudio sabe que ele é um profundo admirador de Alexandre Jesus, atacante de 21 anos. Alexandre Jesus que emplacou bons jogos, emplacou gols, assistências aí na reta final do campeonato de aspirante, tem feito parte também do elenco profissional, de vez em quando ele aparece na listagem de relacionados. É um jogador que veio do Cruzeiro após ser dispensado por um caso de indisciplina. É um bom jogador, só que talvez tenha um hate exacerbado por alguns por quem ele é empresariado. É um jogador do Francis Melo, que é o mesmo empresário do Fred. Então, isso traz com ele um peso muito grande para o jogador. Mas é um nome a se ficar de olho também. Já teve sondagens aí de clubes da Série B para tirar ele do Fluminense. Então, era um ótimo jogador quando era da base do Cruzeiro, um dos melhores lá na época. Então, essa é a escolha de Luizinho para o 7º lugar. O meu nome para o 7º lugar, Samuel Granada, 21 anos, centroavante. É aquele estilo 9, né? É aquele jogador que precisa de um toque na bola para botar para dentro do gol.
Ele, diferente do João Neto, é um jogador para se jogar mais dentro da área, fora ele não tem tanta utilidade assim. Então, dentro da área, é um jogador alto. Às vezes é muito importante para uma circunstância de jogo que você está perdendo e você precisa, tá difícil de fazer a penetração na zaga adversária, você faz, apela para aquele chuveirinho. E Samuel Granada seria um ótimo nome para isso. Inclusive, foi o quarto nome na lista de artilharia do Campeonato Carioca, jogando pelo Nova Iguaçu. Ele acabou com 6 gols, só atrás de Gabriel Barbosa, que foi artilheiro com 9, Erisson do Botafogo e Germancano do Fluminense. Então, é um jogador também que já está aí com a gente já tem um bom tempo. Para se ficar de olho, mais um para se ficar de olho aí, e que também tem muito pedido por parte dele na torcida tricolor. Na sexta colocação, outra unanimidade, João Pedro, 23 anos, meia. Esse falo para vocês que foi uma surpresa muito grande para mim. É um jogador que veio do Vila Nova após se destacar no Campeonato de Aspirantes do ano passado, no Sub-23 do ano passado, inclusive metendo gol no Fluminense. O Vila Nova eliminou o Fluminense no ano passado. O Fluminense observou, trouxe o João Pedro. João Pedro, assim como o Marcos Pedro, é um dos 3 jogadores que foi alçado para o elenco profissional para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Um jogador que é muito diferenciado, um jogador canhotinho, que encanta, né, com seus passes, suas assistências, poder de drible. É um jogador muito bom. E o Fluminense está negociando para poder trazer ele em definitivo. O Fluminense terá que pagar aí R$1 milhão por 70% do passe do João Pedro, que já tem 23 anos e que pode ser uma ótima opção. Assim como outros que a gente já citou aqui, também por reposição, não só pela qualidade, o João Pedro ele se encaixa na parte de reposição, carência de elenco. O Fluminense hoje não tem nenhum meio-campo substituto de Paulo Henrique Ganso. E João Pedro poderia ser esse nome. Esse daí é talvez uma das minhas maiores apostas pensando no futuro. Quinto lugar, Luizinho, Samuel Granada, e o meu nome seria João Neto. Já falamos sobre eles aqui, então vamos passar para o quarto lugar. O nome de Luizinho, o Isney, volante de 23 anos, capitão aí do Sub-23. O Isney que já está no Fluminense há bastante tempo. A posição de origem dele era lateral direito. Estava jogando de volante agora no Campeonato de Aspirante e parece que encontrou a sua real posição ali, porque jogou muito. Foi um dos principais nomes do Fluminense. O Isney, que já passou pelo Samorim, o extinto Samorim, já passou por empréstimo pelo Boa Vista, pelo Bangu, nos campeonatos cariocas anteriores, e agora está de volta ao Fluminense. E completa a trinca de jogadores que foi chamado para o profissional, junto com João Pedro e Marcos Pedro, que inclusive é a minha escolha para o quarto lugar desse top 12. Vamos entrar agora no top 3, né? A gente está falando aí de 3 jogadores nesse top 3, então vamos lá. Vocês têm alguma ideia de quem seria esse top 3? Então, vamos ver se surpreende a vocês ou se para vocês é uma certeza. Terceiro lugar, Johnny, lateral direito, 20 anos. Esse talvez seja um dos jogadores também mais pedidos pela torcida, também pela questão da carência do elenco. A gente tem o Samuel Xavier, que era muito criticado, Samuel Xavier que cresceu muito com o Fernando Diniz, só que a gente não tem um lateral reserva. E Johnny, ele se encaixaria perfeitamente nesse quesito, nessa lacuna. Um jogador que tem uma força muito grande, tem velocidade, e o principal dele, talvez a principal característica, o poder de assistência. O cruzamento do Johnny é algo simplesmente sensacional. Talvez seja o lateral do Fluminense de todas as categorias que faça o melhor cruzamento. É como se fosse um passe os cruzamentos do Johnny. Então, terceiro lugar para Johnny. Segundo lugar na lista para Luiz Cláudio, Arthur. Arthurzinho, né, o famoso Rei Arthur, o príncipe de Xerém, 17 anos, mais um meio-campo aí também. Esse aí, meus amigos, não tem como descrever o Arthur. O Arthur talvez hoje seja a maior joia de Xerém, né? Talvez o jogador que o Fluminense tenha a maior chance de ganhar dinheiro numa futura venda.
Só que é um jogador muito pé no chão, a sua família também é muito pé no chão com relação ao andamento da carreira dele. Então, eles têm um projeto muito integrado com o Fluminense. É a famosa menina dos olhos de ouro ali, né? A galinha dos ovos de ouro, perdão. Então, Arthur, 17 anos, é um jogador completo, jogadoraço. É um jogador que ele pode jogar um pouquinho mais recuado, ele joga de camisa 10, ele avança, ele tem drible, ele sabe chutar, ele tem um lançamento longo muito bom. Então, sempre jogou no meio de jogadores muito mais velhos do que ele, mais um da equipe da geração dos sonhos lá. Então, Arthur, esse aí também é um nome que é sensacional. Tá? Para Luizinho, segunda colocação. Para mim, Alexander, 18 anos, primeiro volante. Esse aí é um jogador que, para mim, também é encantador. Essa é a palavra para definir Alexander. Encantador. Um primeiro volante que também é completo, que sabe jogar muito com a bola no pé, não é aquele primeiro volante que só vai dar porrada, sabe driblar, inclusive rola aí nas redes sociais lances deles até pela seleção brasileira, lembrando que os dois são convocados frequentemente para a seleção brasileira de base. Então, o Alexander é um jogador muito diferente e que já teve no elenco profissional e que pode ser preparado aí para uma possível saída de André, que hoje é o nosso, talvez, principal xerém em muito tempo, né? Que fez ou faz parte do elenco profissional. Então, Alexander, primeiro volante, ambos aí patrocinados pela Nike, jogadores já com contrato longo, renovados nessa gestão. Então, são jogadores com valores altos, contratos longos e tecnicamente promissores demais e são geniais. São dois jogadores geniais. E na primeira colocação, Arthur e Alexander, só que de maneira invertida agora. Para Luizinho, Alexander é o primeiro lugar dessa lista. Para mim, Arthur, primeiro lugar dessa lista. E assim encerramos esse top 12. Então, mais uma vez, quero pedir a colaboração de vocês aí, deixando o like. Espero que tenham gostado do vídeo. E deixe nos comentários aí qual seria o ranking de vocês, que isso aí é muito bom para a interação do vídeo, para a divulgação, para o engajamento também, para o YouTube entender que vocês gostaram. Beleza? Então é isso. Saudações tricolores, grande abraço e até a próxima.